Olá a todos! Hoje temos mais uma aula de matemática, quarta-feira, dia 5/5/2021, aula remota número 45 do oitavo ano. Bom, hoje nós vamos estudar as propriedades da igualdade, tá? Então vamos iniciar com o princípio aditivo da igualdade. Então o que é que ele diz? Ele diz que ao adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número dos dois membros de uma igualdade, ela não se altera. Então vamos pegar o exemplo, 50 igual a 15 mais 35, e notem que 15 mais 35 é igual a 50, ou seja, 50 igual a 50. Mas vamos adicionar um número em ambos os membros da igualdade. O que é que acontece quando nós fazemos isso? Sendo ele o mesmo número que eu escolhi. Então, 50 mais 4, obviamente vai ser 54, como vocês podem ver aqui, tá certo? 50 mais 4, 54. 15 mais 35 mais 4, a mesma coisa. Vamos ter 54. Então, não se alterou essa verdade, tá certo? Continua sendo verdade. E isso acontece também para a subtração. Se, por exemplo, subtrairmos 5, então vamos ter 50 menos 5 igual a 15 mais 35 menos 5. E note que se nós resolvermos essa operação, vamos ter o mesmo resultado, ou seja, 50 menos 45, ou menos 5 é 45, 15 mais 35 é 50, menos 5, 45, certo? Outro princípio importantíssimo é o princípio da multiplicativo da igualdade, tá? Que diz o seguinte: ao multiplicarmos ou dividirmos dois números de uma igualdade por um mesmo número que seja diferente de zero, a igualdade não se altera. Aí vocês podem perguntar, por que não zero? Porque toda vez que multiplicamos um número por zero, ele vai ser igual a zero, certo? E quando dividimos um número por zero, não existe esse número, tá certo? Então não podemos ter essa divisão. Então vamos lá, o exemplo que temos é 20 igual a 12 mais 8. De fato, isso aqui é uma verdade. Então vamos lá. Ao multiplicarmos ambos os membros por 2, obtemos o seguinte: 2 vezes 20, certo? E 2 vezes a soma desses dois termos, ou seja, 2 mais 8. Por isso temos que ter entre parênteses, porque aqui nós temos uma operação de adição, certo? E vocês podem ver que nós vamos obter o mesmo resultado, ainda continua sendo verdade. A mesma coisa acontece com a divisão. Nesse exemplo, se dividirmos por 4, vamos ter o mesmo resultado. 20 dividido por 4 é 5. E aqui devemos fazer a operação de adição primeiro, nesse caso. Somar 12 mais 8, que é 20, e depois dividir por 4, ainda continuamos com 5 igual a 5, que é uma verdade. Vamos para alguns exemplos, tá? Bem semelhante à atividade que vocês vão realizar, tá certo? Então aqui nós temos uma pirâmide, tá certo? Onde as características delas é o seguinte: o número de cima é a soma dos dois abaixo a ele, tá certo? Então como é que nós resolvemos isso, tá? Pelo princípio aditivo. Só que aqui nós vamos basicamente descobrir que número é esse, tá certo? Já que nós sabemos que isso tem que ser verdade. Então, ó, 22 mais que número é igual a 39? Tá? Que número seria esse? Então, 22 mais 17, tá? Igual a 39. Agora, note que já que eu sei que aqui vai ser 17, o que número eu adiciono a 15 para que dê 22? Mesmo processo. Então, esse número é 7. 15 mais 7, 22. Olhando para esse outro lado, eu vou ter 17 aqui. 15 mais quanto é igual a 17? 15 mais 2. Então temos como resultado isso, né? Ok? É bem simples de fazer e assim a gente pode completar uma pirâmide por completo, tá certo? A questão que vocês vão fazer na apostila é um pouco maior, mas o processo é o mesmo, tá certo? Agora vamos olhar outro exemplo. Aqui nós temos uma balança que tem algumas caixas, certo? Que tem peso X. E 5 gramas aqui, 5 gramas, 5 gramas e 5 gramas são pesos. Eu fiz a representação dele numa igualdade, ó. X mais X mais X mais X mais 5. E desse outro lado, X mais X mais X mais 5 mais 5 mais 5. Então notem
que eu estou representando exatamente o que está na balança, tá certo? Somando as caixas, nós temos 4 caixas, né, com xzinho aqui. Então 4x mais 5 nesse lado do prato. E deste lado nós temos 3 caixas, que nós chamamos de x, mais 15, porque eu estou somando os pesos aqui, tá? E imagine agora que eu retiro 3 caixas, ou seja, 3 caixinhas com valor x de ambos os lados. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ficar só com uma. Então tirei 3, certo? Então aqui a gente está usando o princípio aditivo ainda. Aí tirei 3 desse lado. Notem que eu estou botando aqui em vermelho, ó, certo? Retirei 3 dessa equação, só fiz representar ela. Professor, mas você não botou no final da equação, não importa, tá? Onde eu coloquei. A ordem aqui não vai alterar, tá certo? A mesma coisa fiz no outro membro. Se eu tirei 3 caixas, desse lado também vou retirar 3 caixas. Então notem que as caixas daqui irão sair. Por isso que eu coloquei 3, porque eu quero retirar as caixas daqui. Retirando, eu fiquei com x mais 5 igual a 15. E agora, retirando 5 gramas de ambos os membros da balança, nós vamos ter o quê? Ora, eu tinha x mais 5 nesse processo que nós vínhamos fazendo. Retiro 5 desse lado, também tenho que retirar 5 desse. Então, aqui retirando, vai ficar 0, tá certo? Do mesmo jeito que aconteceu aqui. Ou seja, eu vou tirar esse pezinho, ele não vai estar mais aqui. E desse lado eu vou tirar mais um peso, então vai ficar apenas 2. Então, o nosso x vai equivaler a 10, ou seja, uma caixinha dessa pesa exatamente 10 gramas, ou seja, 2 pezinhos desse aqui, tá? Então, basicamente, nossa atividade de hoje vai se desenvolver em torno disso, desses princípios, tá? Se vocês tiverem dúvida com relação do princípio multiplicativo, é só vocês voltarem na apostila que vai ter o exemplo lá que eu já falei para vocês. Então, vai ficar bem fácil para vocês resolverem essa atividade, tá? Então, se cuidem e façam com carinho as atividades, tá bom? Um abraço.